trabalhar agora para pagar o 13º de vocês que eu não tenho. Vou pagar o 13º de vocês. Ou vocês querem para ser assim, a gente tentar recuperar a empresa, ou vocês querem que eu feche todas as lojas e nós vamos para a justiça resolver, sei lá quanto. Eu quero recuperar a empresa para nós ficar trabalhando juntos. Eu não posso resolver o problema da empresa sozinho. Eu só posso resolver o problema da empresa junto de vocês. Eu digo o seguinte, assim que vocês estão passando por isso, eu também estou passando. Entendeu? Eu também estou passando. Então eu quero saber o seguinte, vamos fazer um pacto para nós recuperar a empresa e eu pagar vocês. Entendeu? Ou o quê? Ou eu fecho tudo. E aí vamos resolver, porque desse jeito que está aqui no ingrediente, eu não vou apurar para pagar nada. Ontem eu não vi, eu falei para vocês que a minha conta, não vi de nada. Mas fui buscar recursos emprestados, sei lá como foi. Só Deus sabe como é que eu fiz isso. E vocês não tem nada a ver. A empresa está devendo vocês estão com direito. Aqui ninguém está tirando direito de vocês têm que receber. Agora eu não posso marcar que amanhã. Vou começar depositando, Se eu vender um negócio que eu estou dizendo ali, deposito uma vez. Senão eu vou depositar. Surgiu aqui no Maranhão uma extraordinária oportunidade de mostrar que o comunismo é uma praga na gestão pública em qualquer lugar do mundo. E isso não é só por pura implicância, porque você não gosta da matriz ideológica, porque os usos e costumes deles são diferentes de nós conservadores, nada disso. Quando a gente trata da questão de gestão de recursos do Estado, fica mais patente essas distorções. O caso no Maranhão é o que você acabou de ver aqui no início do vídeo, esse senhor que está aí praticamente se humilhando e tentando encontrar uma solução junto com os funcionários para que não feche sua empresa e ele consiga ao menos honrar os compromissos legais que ele tem com os funcionários e com os fornecedores, é o dono de uma rede de supermercado aqui do Maranhão que se chama Maciel. O Maciel já teve aí mais de 10 lojas grandes, e que era uma das opções que se tinha de supermercado aqui no Maranhão. Nós tínhamos várias outras, eu vou tratar de cada uma delas muito rapidamente daqui a pouquinho, mas o Maciel foi o que sobreviveu ao ataque comunista até agora. E pelo que o vídeo indica, as suas forças estão chegando ao final. Como é que se deu esse problema todo? E onde é que o governo do estado está metido nisso? O governador Flávio Dino, no ano de 2016, enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei em que criava uma série de coisas, entre elas, ele dava o seguinte benefício. Os CDs, os centros de distribuição, que tivessem mais de 100 milhões de reais em patrimônio. Gente, aquelas pessoas que são aí do meio da administração, da contabilidade, da gestão, sabem qual é a diferença entre, por exemplo, o movimento, né, de uma empresa, falando a grosso modo, e aquilo que ela tem de patrimônio. Esse patrimônio pode ser líquido, esse patrimônio pode ser imobilizado, mas não importa. O que importa é que ele precisa ter 100 milhões de patrimônio. Bom, além disso, a empresa precisa ter pelo menos 500 funcionários. Mas o que é que acontece quando a empresa tem isso? E o que é que diz na lei votada pelo governador comunista do Maranhão a respeito disso? Diz o seguinte, se você tem 100 milhões em patrimônio, uma empresa de distribuição, e se você tem 500 funcionários, que não é uma coisa difícil, se você tem 500 milhões de patrimônio, ter 100 milhões de patrimônio, ter 500 funcionários é bobagem, você deixa de pagar imposto, deixa de recolher aos cofres públicos de 18%, que é a alíquota do Maranhão, e passa a recolher apenas 2%. Poxa, mas isso tem algum problema? O governador está tirando carga tributária de quem investe no Estado. Poxa, isso seria um problema? Por que o Maciel está fechando por causa disso? Por uma razão muito simples. Porque apenas uma empresa no Maranhão se enquadra nesse perfil. Apenas uma empresa.
Aí você pode estar dizendo assim, não, mas basta com que as outras continuem trabalhando, se ajustando, melhorando o seu faturamento, chegou nesse patamar, então se apropria da lei, não é isso? Seria perfeito se as condições no Maranhão não fossem completamente adversas do restante do Brasil, da maioria do Brasil, principalmente no sul. Aqui no Maranhão nós não temos indústria relevante não temos alguma coisa de indústria. Aqui o nosso comércio, portanto, já que não tem indústria, nós não produzimos nada, o nosso comércio ele fica dependente completamente do Estado e dos repasses federais que vêm para as prefeituras e para os municípios e para o Estado. É disso que no Maranhão vive. Portanto, aparecer um conglomerado que tivesse condições de se abancar aqui para oferecer produtos de varejo com esta monta é muito difícil. E mais difícil ainda são os locais se organizarem para alcançar esses números. O que foi que deu de resultado? De resultado é o seguinte, eu preciso fazer justiça com o Grupo Mateus também. O Grupo Mateus ele iniciou as operações de forma muito eficiente e profissionalizada. Esse é o seu grande diferencial. O seu Wilson Mateus, eu não conheço, aliás, já conheço de vista, mas nunca fui apresentado, mas o que todo mundo fala, e o que a gente percebe quando encontra com ele, é que ele é uma pessoa muito simples, um trabalhador como qualquer uma outra pessoa. Isso não pode se tirar o mérito do Mateus chegar aonde está. O Mateus, hoje, ele controla todo o processo de comercialização dos supermercados. Desde quem produz algumas coisas, como aqui no Maranhão, ele compra a produção do cara inteira por um preço mais baixo, e aí é que entra o pulo do gato, e consegue vender, ter volume de venda nas suas lojas, ok? Mas isso é algum problema? É um problema quando o Estado intervém para aumentar a desigualdade entre aqueles que querem empreender. Veja só, o seu Wilson Mateus tem uma capacidade de compra que os outros supermercados não têm. Naturalmente, porque como ele tem mais de 20 lojas aqui no Maranhão, eu não sei exatamente a quantidade de lojas que tem em São Luís, mas é muita coisa, ele consegue comprar um volume muito maior. E toda vez que você compra volume maior, você tem um desconto maior. Mas isso é gestão, isso é da empresa, nenhum problema. Mas ainda assim existe uma diferença na compra, certo? Por parte do Grupo Mateus, que é um grupo maior. Tranquilo, sem problema nenhum. Nesse caso, o Grupo Mateus, ele vende mais barato. Ele tem a capacidade de vender mais barato e quando não vende mais barato, ele tem a possibilidade de aumentar o seu lucro de forma significante, beleza? O que já dá uma distância entre os outros supermercados. No momento em que o governo do estado faz o seguinte, interfere da seguinte forma, olha, além de você ter essa força toda de controlar a cadeia produtiva, de ter poder de negociação, ter grana para comprar à vista, isso e aquilo outro, nós ainda vamos lhes dar um desconto de 16% no seu imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. O que ali já quebra qualquer um outro concorrente? Porque é o seguinte, de cara, o Mateus pode dar um desconto de 16% em cada barra de sabão que ele venda, em cada frango que ele coloca na prateleira, em cada polpa de fruta, leite, não importa, ele pode dar um desconto de 16%, coisa que o concorrente não tem. Problema de visão de comunista. O comunismo ele pratica sempre em todo lugar o capitalismo de compadrio. Ele escolhe aqueles que vão crescer, veja pesquise aí na internet os exemplos da China, escolhe e para esses eles criam um ambiente favorável. O certo é o seguinte, em 10 anos, vou colocar aqui, chutar aqui para cima, em 10 anos fecharam praticamente todas as redes de supermercado do Maranhão. Por quê? Porque criou-se através do Estado uma condição de concorrência predatória aonde o maior come simplesmente o menor.
Você pode dizer assim, ah, mas o que quebrou foram as redes pequenas. Não. Aqui nós tínhamos algumas grandes redes, inclusive o Walmart, que aqui era chamado de Bom Preço. Praticamente todas as lojas do Walmart fecharam, todos os Bom Preço. Uma outra rede chamada Silmar, que tinha 3 supermercados, que era meio de nicho, atendia aqui uma determinada região, fechou. O Carone, que era uma rede de supermercado um pouco mais robusta, foi comprada pelo Mateus. E agora, por último, quem resiste é o Maciel. E aqui se formou uma corrente gigantesca no estado para que todas as pessoas comecem a comprar lá no Maciel, para que o proprietário possa ao menos honrar os seus compromissos e fechar a sua empresa com dignidade que ele merece e como um empreendedor que sempre foi, e não passe pela situação vexatória pelo que parece que está passando. Apenas por quê? Porque o comunismo, ele não olha para todos de forma igual. Ele escolhe os seus, cria as condições para os seus e simplesmente deixa que os outros quebrem como quebrou aqui no Maranhão. Então, assim, além disso, aquelas mercearias pequenas de bairro, que em todo lugar tem, aqui também fechou. Certo? Porque não aguentou o rolo compressor do Mateus, que, ressalte-se, nenhum problema com o Mateus. O problema todo é a ação interventora do Estado, promovido pelo governo Flávio Dino, do PCdoB, aqui no Maranhão. E você sabe, o comunismo, ele vive para isso. Ele deixa de ter um Estado regulador, que devia acontecer, criar as condições iguais para todo mundo, para ser interventor. E aí, quando intervém, invariavelmente, alguém sai prejudicado. Gente, era esse o recado que eu tinha para dar. Você que chegou até aqui no vídeo e for daqui do Maranhão, eu geralmente não faço vídeos sobre temas locais, mas faça suas compras, perca alguns centavos, alguns reais de diferença do Mateus lá para o Maciel, mas dê um pulo lá no Maciel e ajude esse empresário ao menos sair com dignidade do seu empreendimento, fechar a sua loja e não deixar nenhum dos seus funcionários na mão. Valeu? Gente, o vídeo está ficando longo, grande abraço para todo mundo, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar o joinha se o vídeo você gostou, mostre para os seus amigos, compartilhem, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.